Hoje a gente vai falar de uma forma de comunicação super antiga, super poderosa, mas que, olha, muitas vezes a gente nem percebe. Os símbolos. Eles estão por toda parte, né? Mas será que a gente para pensar no poder que eles realmente têm de transmitir ideias complexas e de conectar as pessoas? Bom, então bora entender isso melhor. E para começar, vamos direto para uma história real. Imagina a cena. A gente está no Camboja, ano de 2005. O Dr. Samuel Law estava lá para dar um curso de 5 dias para jovens líderes. Só que logo de cara, ele deu de frente com um problema que parecia não ter solução. E aí é que estava o grande problema. Todo o material que o Dr. Lau tinha preparado era em inglês, cheio de textos. Acontece que ele descobriu que a maioria dos alunos não ia conseguir ler aquele material. De repente, a base de todo o curso dele, a palavra escrita simplesmente não servia para nada. E agora? A solução que ele encontrou foi, sinceramente, brilhante de tão simples. Em vez daquela papelada toda, o curso inteiro foi resumido em 5 desenhos bem simples, impressos no marcador de página. Cada imagem representava um conceito-chave. A dinâmica da aula mudou completamente. Não era mais sobre ler, mas sim sobre ver, associar e lembrar o que cada símbolo significava. E o resultado disso tudo foi uma transformação descrita como da noite para o dia. Os alunos conseguiam lembrar de todo o conteúdo da semana, perfeitamente, só de olhar para o marcador de página. E o mais incrível é que o método funcionou tão bem que outros professores depois usaram o mesmo marcador para ensinar novos grupos, e o conteúdo era passado adiante direitinho, sem perder nada. Então essa história lá do Camboja é um exemplo perfeito, né? Mostra bem o poder dos símbolos. Mas por que eles funcionam tão bem, especialmente num mundo que por tanto tempo só valorizou o texto escrito? Para entender isso, a gente precisa falar de uma ideia bem interessante chamada o parêntese de Gutenberg. Basicamente, a ideia é que com a invenção da imprensa por Gutenberg, a gente entrou numa era super focada na palavra escrita. É uma comunicação linear que a gente faz sozinho e que é muito mental, muito cognitiva. Por outro lado, a comunicação com símbolos é, bem, diferente. Ela é interativa, mexe com a gente por inteiro, sabe? Envolve a mente, as emoções, os sentidos. É uma experiência completa, holística. E olha só que interessante essa citação do Walter J. Ong. É só parar para pensar. Um palestrante fala para uma plateia, um grupo, todo mundo junto. Mas e se ele distribui um texto para todo mundo ler? Naquele momento, a união se quebra. Cada um entra no seu próprio mundo, na sua leitura. A palavra impressa, no fim das contas, acaba isolando a gente. Tá, mas o que faz os símbolos serem tão poderosos assim, a ponto de quebrar essa barreira? A resposta está na ciência e explica direitinho por que aquela aula no Camboja deu tão certo. A chave é o seguinte: símbolos não são só desenhinhos, eles ativam o cérebro inteiro. Pensa que o texto escrito conversa só com uma partezinha do cérebro, a da linguagem. Já o símbolo faz uma festa, chama todo mundo para conversar. Ele aciona a parte lógica, a emocional, a afetiva, até a sensorial, tudo ao mesmo tempo. É um jeito de aprender muito mais rico, muito mais completo. E agora vem uma parte incrível da neurociência. Quando a gente fala de ideias mais abstratas, tipo amor, paz ou justiça, só as palavras não dão conta de criar uma conexão forte no nosso cérebro. É preciso de algo mais, uma metáfora, uma imagem, uma história, um símbolo. É isso que permite que o cérebro crie os tais mapas neurais. Sem isso, a ideia não gruda, sabe? A compreensão de verdade não acontece. E o mais curioso é que essa ideia, que é super antiga, está aparecendo de novo num lugar que talvez ninguém esperasse, no mundo da inteligência artificial. Isso ajuda a gente a ver como essa forma de comunicação é importante, não importa a época. Vamos fazer uma analogia aqui que é bem legal. A inteligência artificial de Deep Learning, tipo o ChatGPT, funciona de um jeito parecido com a nossa comunicação escrita. Ela processa os dados em linha, um por um, olhando para cada árvore individualmente. Já a IA simbólica, esse é diferente. Ela olha para a floresta inteira. Ela tenta entender os padrões, o contexto geral, exatamente como a gente faz quando interpreta um símbolo. E o que a gente tira disso? O resultado é que a IA simbólica acaba sendo mais criativa. Ela funciona melhor em situações onde entender o quadro geral é o mais importante, como em conversas entre culturas diferentes. Isso só mostra que, no fim das contas, tanto para a gente quanto para as máquinas, pensar de forma simbólica é o que abre as portas para a criatividade e para um entendimento de verdade. Bom, a gente passou pela história, pela ciência, pela tecnologia, mas essa conversa não termina com uma resposta pronta.
Na verdade, a ideia aqui é deixar algumas perguntas no ar, um convite para a gente continuar pensando sobre o que essa redescoberta do poder dos símbolos significa para a gente hoje. Primeiro, vamos pensar nos símbolos que a gente vê todo dia, como o da ONU ou o das Olimpíadas. Eles querem representar coisas como unidade, paz, conceitos enormes. Mas será que o desenho deles consegue mesmo passar essa ideia de conexão entre as pessoas? Como eles poderiam ser melhores nisso? Outra coisa para a gente refletir. Se a gente começar a valorizar mais uma interpretação simbólica, alegórica das coisas, e não só aquela leitura ao pé da letra, que tipo de cuidado a gente precisaria ter para garantir que essa interpretação não se perca, que continue fazendo sentido e sendo fiel à ideia original? E para fechar, uma pergunta para cada um levar para casa. Que histórias, que símbolos da nossa própria cultura a gente poderia usar para explicar ideias profundas e importantes? Porque, no fundo, esse poder dos símbolos não é coisa de livro de história ou de museu. Está aqui com a gente, nas nossas tradições, só esperando para ser redescoberto e compartilhado.